Eu acabei de terminar o anime de Jujutsu Kaisen e dei uma lida rápida na parte final do mangá que ainda não foi adaptada para animação. E o tempo todo eu fiquei com a sensação de que estava faltando alguma coisa, como se tudo naquela história tivesse sido construído ao redor de um buraco. Então eu corri para ver algumas críticas sobre Jujutsu Kaisen e eu descobri que não sou só eu que tenho essa sensação. Tem mais gente que também acha que, apesar de todos os seus méritos, Jujutsu Kaisen precisava de mais molho, ou mais tempo, ou mais alguma coisa. Jujutsu sorcerers suck! E eu, modéstia à parte, apesar de ter chegado por último no rolê, acho que descobri o que é essa alguma coisa. Jujutsu Kaisen precisava de mais Yusuke Urameshi. Tô na área, derrubou é pênalti. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em animes, mangás, séries, livros e até naquele seu OC que você usa como perfil no Discord. Então deixa o like e se inscreve no canal porque, para homenagear o Sukuna, eu preciso chegar a pelo menos 20 likes nesse vídeo. Porque o Sukuna tem 20 dedos, porque ele tem 4 braços, né? Jujutsu Kaisen é um mangá que foi publicado entre 2018 e 2024, escrito e ilustrado por GG Akutami, que já falou como Yu Yu Hakusho foi uma inspiração para sua obra. Mas eu acho que, tentando não se aproximar tanto dessa referência, o mangá acabou perdendo o que poderia ter sido seu maior trunfo. Para você que talvez não tenha visto uma das duas obras, eu vou dar uma sinopse rápida das duas só para contextualizar. Jujutsu Kaisen conta a história de Yuji Tadori, um menino que se envolve com o sobrenatural após comer um item amaldiçoado e vai parar na escola de Jujutsu para aprender a controlar os seus poderes, enfrentar demônios e lidar com a criatura das trevas que agora habita o seu corpo. Yu Yu Hakusho conta a história de Yusuke Urameshi, um menino que se envolve com o outro mundo após um acidente, recebe um item sobrenatural e se torna um detetive espiritual, para aprender a controlar seus poderes, lutar com demônios e lidar com a criatura das trevas que vai emergir a partir de um ovo dourado que é um reflexo de sua própria alma. As semelhanças não param por aí. Eu poderia falar de como as duas obras contam com um personagem secundário de cabelo preto com cara emburrada que tem problemas com a irmã. As duas obras também têm um vilão que é um ex-participante da equipe dos heróis e que só se tornou malvado porque foi confrontado com a maldade no coração dos humanos. Ambas as obras também trabalham com a ideia de expansão de domínio e território como um local onde seus poderes funcionam de maneira absoluta, etc, etc, etc. Mas o que eu queria focar aqui é como o Itadori e o Yusuke são personagens espelhados um do outro, e por que esse espelhamento funciona de uma maneira problemática com o Itadori. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Yusuke ganha seus poderes depois que ele morre tentando salvar uma criança que iria ser atropelada. Quando Yusuke se encontra com a Shinigami, a morte, que iria levar ele para o outro mundo, a única pergunta que ele faz é se a criança vai ficar bem. Então ele recebe a proposta de voltar à vida como um detetive sobrenatural e imediatamente nega. Yusuke não se dava bem com a mãe, que era alcoólatra, com os professores, porque ele era um aluno ruim, nem com os colegas com quem ele estava sempre brigando. A única pessoa que suportava o Yusuke era a menina que gostava dele no colégio, mas até esse relacionamento ele conseguia estragar, porque ele nunca soube lidar com as pessoas e meio que o único jeito que ele conseguia interagir com os outros era por meio da violência, por meio de brigas, de implicância, etc. Então é isso, a história do Yusuke poderia ter acabado ali, mas então ele vê o próprio enterro, ele vê o quanto a mãe o amava, o quanto a Keiko o amava e até o quanto o Kuwabara o amava. Aí ele decide aceitar se tornar um detetive sobrenatural e voltar à vida, e esse é o tema recorrente o tempo todo em Yu Yu Hakusho. Em todos os momentos, os personagens estão se confrontando com a questão de pelo que vale a pena viver. O Toguro acha que vale a pena viver para ser o mais forte. O Kurama acha que vale a pena viver pela mãe dele. O Riei vive pela irmã e o Kuwabara vive pela irmã do Riei. O Sensui acha que a vida humana não tem valor nenhum e os três reis do inferno brigam para saber que valor a vida humana tem, se é que tem. Por outro lado, o Itadori se faz a pergunta oposta, pelo que vale a pena morrer. E eu sei que morte e vida podem ser dois lados da mesma moeda, mas nesse caso não exatamente. O Itadori começa a história com a morte do avô dele, e com o avô dizendo que ele deveria ajudar as pessoas sempre que possível. A gente escuta que os pais do Itadori já morreram, mas a gente nunca vê uma conexão muito forte entre ele e o avô, nem dele com os pais, então essas mortes já nem têm tanto peso assim. Além disso, o Itadori é super popular no colégio
colégio, simpático, todo mundo gosta dele, apesar de ele dizer que não tem nenhum amigo de verdade. Mas ele tem uns colegas do clube de estudos paranormais, apesar de que ele admite que só entrou no clube porque se ele não entrasse o clube seria desfeito, então ali ele se sentia necessário. Quando ele descobre que os colegas estão sendo atacados por espíritos, ele vai tentar ajudar. Meio porque ele é amigo dos meninos, meio porque o avô dele disse que ele tinha que ajudar as pessoas, mas a motivação do Itadori nunca é completamente nítida, nem pra ele. Daí, no meio da luta, ele come o dedo do Sukuna para ganhar mais poder. Então, todo mundo descobre que ele é uma das únicas pessoas, talvez a única, que consegue consumir esses dedos sem ceder completamente o corpo para o Sukuna, o grande vilão que quase destruiu o mundo 1000 anos antes. Como ninguém sabia de que jeito destruir os dedos, e eles eram artefatos muito perigosos, a ideia dos Jujutsu, os feiticeiros que protegem a humanidade, era fazer o Itadori comer todos os dedos do Sukuna, que ninguém sabe muito bem onde estão, e depois matar o Itadori, para que o Sukuna jamais pudesse voltar à vida. O Itadori imediatamente aceita essa proposta e abandona os amigos que ele tinha na escola, os mesmos que ele acabou de se arriscar para salvar, e a gente nunca mais ouve falar desses caras. Então o Itadori vai para a escola de Jujutsu. Percebe como a narrativa é diametralmente espelhada? Yusuke morre e oferecem para ele uma nova vida. Itadori vence uma batalha e oferecem para ele uma sentença de morte. Yusuke recusa a proposta, Itadori aceita. Dali em diante, o Yusuke carrega a história nas costas com carisma, determinação, com talento, enquanto em Jujutsu Kaisen tudo isso é delegado para o Gojo, o professor do Itadori. Além disso, tem a relação dos protagonistas com os coadjuvantes. Enquanto em Yu Yu Hakusho a gente tem uma forte ligação entre todos os personagens principais, em Jujutsu até a metade da história todo mundo parece meio um grupo de estranhos. Em Yu Yu Hakusho, Kuwabara e Yusuke já eram rivais há muito tempo. Yusuke conhece Kurama oferecendo metade do próprio tempo de vida para curar a mãe dele. Uma das primeiras missões que ele faz ao lado do Riei é para salvar a irmã do cara. Fora que ele fica o tempo todo fazendo piada, agindo com intimidade, se aproximando de verdade dos seus companheiros. Mesmo nos momentos mais iniciais, eles parecem um grupo de amigos. Em Jujutsu, por outro lado, os meninos se conhecem quando a história inicia e, depois de 2 semanas juntos, o Megumi e a Nobara vão passar 3 meses achando que o Itadori está morto. Eu não estou dizendo que eles não tenham bons momentos mais pra frente da história. A luta da Nobara e do Itadori contra os irmãos de sangue é incrível, por exemplo. Mas é isso, o protagonista aparece, conhece os coadjuvantes e depois vai passar 3 meses escondido. E quando volta já é nas vésperas de uma atividade em grupo com outros 10 personagens, o que vai dar ainda menos tempo de desenvolver a relação entre o trio principal. Quando você pensa em grandes amizades nos animes, você vai lembrar de Goku e Kuririn, Naruto e Shikamaru, Gon e Killua, mas ninguém vai lembrar de Itadori e Megumi. Sinceramente, a única relação que parece realmente genuína do Itadori é com o Todo, mas com o Todo a gente tem que respeitar porque ali é best of friendo. Thank you so much, best friend! Ademais, há o fato de que a história de Yu Yu Hakusho dá muito mais suporte ao Yusuke do que Jujutsu jamais daria para o Itadori. Calma que eu explico. Como eu falei, Yu Yu Hakusho faz repetidamente a pergunta para o Yusuke do por que vale a pena viver. E o Yusuke encontra diversas respostas ao longo da trama. Ele vive pelos amigos que ele fez, ele luta para proteger as pessoas que ele ama, ele muda a mente das pessoas porque ele acredita que há um lado bom na humanidade que vale a pena ser salvo, ele acredita em segundas chances e redenção. Ele refaz toda a estrutura de poder do inferno porque ele acredita que esse é o jeito certo de se viver. E por fim ele volta do outro mundo para reencontrar a Keiko. Enquanto em Jujutsu, o Itadori começa querendo ajudar as pessoas porque o avô dele disse que era o que ele deveria fazer. Aí ele aceita ser o portador do Sukuna porque ele era, teoricamente, o único que poderia fazer isso. Aí ele diz que quer salvar as pessoas, mas na prática a gente nunca vê ele salvando praticamente ninguém. Muito pelo contrário, inclusive, embora o Itadori esteja sempre disposto a morrer para salvar os outros, ele não só não salva, como também não morre. E eu não estou aqui dizendo que eu queria que ele morresse. E eu sei que ele salva algumas pessoas em certos momentos da trama, mas a gente vê muito pouco as pessoas que ele salva, e constantemente a gente vê as pessoas que ele não consegue salvar.
Outra pergunta que é posta diversas vezes para ele é: o que seria uma morte digna? Mas ele mesmo não sabe responder isso. Ele quer que as pessoas tenham uma morte digna, mas ele não sabe direito o que seria isso, nem para ele nem para os outros. A sensação que dá é que ele sempre está procurando uma causa para tornar a própria morte digna, mas ele acaba aceitando sempre toda e qualquer causa que ofereçam a ele. Primeiro é o avô dizendo para ele ajudar as pessoas, depois é na luta contra o diretor Masamichi Yaga que ele diz ser o único que pode absorver os dedos do Sukuna, mas essa resposta vale mais para o Masamichi do que para o próprio Itadori. É como se ele só aceitasse essa resposta porque o diretor aceitou e não porque é o que realmente faz sentido para ele. Em resumo, o Itadori inventou uma resposta na hora e como o diretor gostou da resposta, o Itadori aceitou como certa, mas na verdade nunca foi algo que ele realmente acreditava. Depois ele inventa o ideal de salvar as pessoas, mas constantemente a gente vê as pessoas morrendo ao redor dele e inclusive descobre que tem várias pessoas morrendo por causa dele, ainda que indiretamente, além das pessoas que ele se vê obrigado a matar. Eu não estou dizendo que ele precisa ser bem-sucedido em tudo e salvar todo mundo, nem que ele precisa ter certeza sempre de todas as suas convicções. O Yusuke teve vários momentos de falha, de derrota, de dúvida, de vazio interior, mas no final ele sempre encontrou uma resposta para a pergunta que o mundo estava pondo na frente dele. E não me entenda mal, Jujutsu é um anime com um sistema de poder incrível, com uma animação sensacional, com diversas referências maravilhosas, com humor, com lutas cheias de estratégia que beiram o Yu-Gi-Oh! Eu me diverti muito acompanhando essa história e por diversas vezes me peguei segurando na cadeira esperando a próxima cena. Mas, depois que acabou, eu não consegui deixar de pensar o quão seria perfeito ter um Yusuke em Jujutsu. Ah, eu sou mais eu, né? Como ele iria interagir com o Gojo, se ele ia ter o mesmo nível de desrespeito que ele tinha com a Genkai, como seria ele lidando com o Sukuna, que talvez fosse uma relação muito parecida com a que ele teve com o Leizen inicialmente. Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Como ele se portaria nos jogos contra a escola de Kyoto, que apelidos ele iria inventar para o Panda e como os inimigos teriam muito mais medo de ameaçar as pessoas porque ele com certeza ia fazer sempre uma pegadinha fingindo que era o Sukuna. Então, para essa história com tantos dedos de Sukuna, eu acho que faltou só um dedinho a mais de Yusuke Urameshi. Agora deixe nos comentários um anime shonen para eu maratonar que nós já vamos ser quase amigos.